Obrigado. É uma honra muito grande para mim estar falando com vocês. E eu quero apenas ter certeza de que vocês podem acenar para ver se vocês estão me ouvindo. Ótimo, acho que vocês conseguem me ouvir. Muito obrigada. Nós gostaríamos de agradecer a Deus, agradecer ao pastor Ayrton Killer pela sua liderança. Nós agradecemos o pastor Lucas Alves, do Ministério de Associação, Daniel pela introdução. Nós agradecemos a Deus pela Lucas de Silva, que é da liderança de mordomia, da irmã Marli Pearl. Nós estamos honrados da Associação Geral de fazer parte desse maravilhoso evento. Eu trago saudações do Ministério de Associação, da Associação Geral. Nós gostaríamos de parabenizar vocês, pastor Rafael Rossi, pela maravilhosa comunicação que ele tem e que ele tem feito comigo. Que bênção, que prazer. Então agora nós queremos fazer o nosso melhor, pela graça de Deus, em compartilhar a minha tela. E eu quero mostrar os meus slides neste momento. Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela, e pela graça de Deus tudo vai funcionar. Essa é a minha esposa, Patty Jean. E nós escrevemos o livro The Total Marriage, o Casamento Total. Nós escrevemos um guia de como ser pais, e nós escrevemos um livro para os solteiros e cheios de dons. E o nosso último livro se chama As Sessões do Amor, As Estações do Amor. E Ellen White tem uma declaração muito interessante em relação à família. E ela disse: eu quero falar com vocês sobre a importância do trabalho a ser feito pelos pais da igreja. O trabalho dos pais sustenta qualquer outro. É o trabalho mais importante diante de nós como pessoas. E nós só estamos começando. Ela diz. Então, nos meus estudos na universidade, o Dr. John Walker era o meu líder e um professor muito importante. Ele escreveu um livro que chamava Coração em Estação. E ele disse que a mensagem de Elias nos dias de hoje está transformando os corações dos membros das famílias para um com os outros. E está ligando os corações para que elas podem se unir de maneira harmoniosa. Alguns pais têm dado seus instrumentos para outro mestre que está causando a sua confusão, e alguns estão tentando deixar Deus agir e alguns deixam Satanás. Para eles, a mensagem de Elias diz: quanto tempo vocês vão continuar dando essas opiniões? Se Jeová é Deus, adore a ele. Ou se Baal é a sua escolha, adore Baal. E aqui tem 2 mestres estão lutando pelo controle da sua atenção. O mundo e o universo espera sem respirar para ver quem vai ganhar sua atenção. Em outras palavras, o universo, os anjos, eles estão segurando os
a respiração deles. Eles estão falando, eu não consigo respirar, eu quero ver em que caminho o povo de Deus vai escolher. Eles vão conseguir? Ou eles vão perecer? O universo está, na verdade, dizendo, eu não consigo respirar. Hoje nós estamos falando sobre o assunto eu não consigo respirar, mantendo a família pastoral viva. E a minha esposa estava esperando o nosso primeiro filho. Ela estava no hospital, mas ela só tinha 6 meses de gravidez. E os doutores, os médicos disseram, senhora e senhor Brown, nós vamos ter que tirar o bebê. E eu disse, não, você não pode tirar o bebê. O bebê só tem 27 semanas. Os doutores falaram, senhor Brown, nós não estamos tentando salvar a vida do bebê. Nós estamos tentando salvar a vida da sua esposa. Ela tem algo que se chama toxemia, ou preeclâmpsia. E nós precisamos tirar o bebê. Tem um objeto estranho dentro do corpo da sua esposa. Então, a fim de salvar a vida da sua esposa, nós temos que tirar a vida do seu bebê. E eles colocaram a minha esposa com remédios. E eles falaram, senhor Brown, venha ver a sua esposa, ver o seu bebê. Eu vi os médicos e as enfermeiras em tubos e luzes. E o que eu vi não parecia como meu bebê. A enfermeira olhou para mim e ela disse, senhor Brown, você quer que o seu bebê seja batizado? O seu bebê só pesa 800 gramas, 840 libras. O seu bebê está falando, eu não consigo respirar. Nós estamos tentando deixá-la viva. Você quer que a sua bebê seja batizada? Eu disse, não. Eu não quero que a minha filha seja batizada por você. Eu sou um pastor. E eu tenho amigos que são pastores. Então eu liguei para o meu pastor, o pastor Stewart, para vir. E quando ele veio, ele não trouxe com ele nenhuma água mágica. Ele trouxe a palavra de Deus. E ele chamou os médicos e as enfermeiras no hospital. E ele abriu o espaço, ele abriu a Bíblia em João, no capítulo 10, no verso 10. E ele leu, eu vim para que vocês tivessem vida e que tivessem ela em abundância. Meus irmãos e minhas irmãs da divisão sul-americana, o bebê ainda ficou deitado por horas ainda. Eles disseram, Sr. Brown, o senhor pode ir embora, nós vamos te ligar se tiver algum problema. Minha esposa ainda estava no hospital. E eu fiquei em casa, não conseguia dormir, liguei para o pastor. E a esposa dele veio para o hospital e eles ligaram. Eu estava com medo quando o telefone ligou. Eu ouvia barulhos de passos lá no... que eu achava que meu bebê tinha morrido. Mas dia após dia, e semana após semana, o bebê continuava lá. E depois de 2 meses, o doutor ligou e disse, Sr. Brown, você pode levar seu bebê para casa. Ela ainda é muito pequena, mas ela está viva.
E nós levamos o bebê para casa. E a enfermeira nos escreveu uma carta. E ela disse: Senhor e senhora Brown, eu tenho que falar umas coisas para as enfermeiras. Por favor, vocês poderiam enviar uma foto da sua filhinha, como que ela era no hospital? E nos envie uma foto da sua filha, como ela está agora. Porque o seu bebê tinha um caso severo de enfisema pulmonar. E nós nunca vimos um bebê se recuperar dessa forma. Aleluia! Quando o povo de Deus se junta em oração, os milagres acontecem. E alguns anos atrás, a nossa filha Crystal se formou na universidade com mestrado em saúde mental, em aconselhamento de saúde mental. Eu olhei para essa palavra, enfisema pulmonar, e diz que é quando o ar está preso nos pulmões. Ele afeta especialmente os bebês nas unidades, aqueles que estão bem pequenininhos ainda. O tratamento é realizado para garantir que a criança receba oxigênio suficiente. E fala que essa é a razão, a maneira como esse tratamento é feito, ele é feito numa unidade de terapia intensiva. Numa unidade de terapia intensiva. Meus irmãos e minhas irmãs, ao redor de nós tem pessoas dizendo: eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Esses são nossos membros da nossa igreja. Esses são membros da nossa família. E esses são os nossos pastores. E nossos administradores estão lutando para respirar. E sim, até os líderes. Uma enfermeira no hospital que pegou o coronavírus. Ela disse: não me deixe morrer. Não me deixe morrer. E as notícias, os artigos de notícias diziam: mas enquanto eles estão ajudando a salvar vidas, quem está lá para ajudá-los? Quem está lá para ajudar os pastores? Olha, o pastor está tentando salvar a vida dos membros. E então as pessoas estão dizendo: por favor, eu não consigo respirar. Meu estômago dói. Meu pescoço dói. Tudo dói. Eles vão me matar, foi o que George Floyd disse. Mesmo o trabalho está nos matando. O trabalho do ministério. Eu não esperava ter que aprender todos esses equipamentos digitais e ter que cuidar dos membros, que eu realmente nem poderia visitá-los nos hospitais. Ao redor do mundo, as pessoas estão morrendo, até mesmo na minha família. Isso está me matando. Como que eu posso me portar contra as pessoas quando eu mesmo estou em profunda dor? Meus irmãos e minhas irmãs, eu acredito que nós temos que ir para UTI quando nós precisarmos de respirar. E onde é essa UTI? Que hospital é esse? Irmãos e irmãs, esse hospital é a igreja. Mesmo que nós estejamos trabalhando para a igreja, pode estar nos trazendo muita pressão. A Bíblia diz: aceite o Senhor, construa a igreja. Em Salmo 127 diz, versículo 1.
Você fala que a igreja tem tantos problemas, Ellen White disse, fraca e defeituosa, como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre que Deus concede, em sentido especial, sua suprema atenção. Então ela não é perfeita. Mas Simão Pedro disse, Senhor, para quem nós deveremos ir? Aonde mais nós devemos ir? Você sozinho tem as palavras da vida eterna. Você é a nossa esperança. Então, quando esse tempo de pressão, nós nos voltamos para a palavra de Deus, pois ela é a nossa única esperança. Em Gênesis 8:22, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. As 4 estações, verão, primavera, outono e o inverno. Os 4 estágios de uma vida de produtos, o ciclo de uma vida de produto, você pega o seu telefone, quando eles trazem um novo iPhone, você tem a apresentação, a fase de apresentação, onde ela é promovida. Então você tem a fase de crescimento, quando as pessoas se apresentam e vendem o telefone. Então tem a maturidade, por causa de todo o marketing, as vendas alcançam o pico, o nível de pico, mas aceitam a companhia. Eles aceitam que a companhia faça algo novo. Então, as vendas do telefone começaram a cair. Ou eles fazem alguma coisa, algumas mudanças no telefone, ou eles trazem um novo telefone tudo junto. Mas as empresas que se recusam a adaptar-se, quando todas as outras estão mudando, essas empresas vão morrer. Então há muitas empresas, especialmente aqui nos Estados Unidos, que não existem mais, porque elas se recusaram a se adaptarem com a pressão e com as mudanças quando elas vieram na sociedade. Então, há também 5 estágios na liderança. Se nós queremos bons resultados no topo da pirâmide, nós precisamos prestar atenção nos 4 estágios abaixo. Nós precisamos prestar atenção em construir confiança. Nós precisamos prestar atenção em como lidar com o conflito. Precisamos prestar atenção na necessidade de comprometimento. E então precisamos prestar atenção em ter responsabilidade nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Então vamos resumir até então. Nós falamos sobre a primavera, o verão, o outono e o inverno. Estamos todos juntos até aqui? E então nós falamos sobre a introdução de um produto, o crescimento dele, a maturidade e o declínio. E finalmente nós falamos sobre a necessidade de criar confiança, de lidar com o conflito, a necessidade de comprometimento e a importância de responsabilidade. Então vamos olhar nisso um pouquinho no tempo que ainda nos sobra. Vamos falar sobre a primavera. A necessidade de criar confiança. E eu vou usar a palavra em inglês suitor, que significa que é pretendente, que é um homem que
tenta cortejar uma mulher. Vocês veem a flor que ele está usando, a primavera. Essa primeira estação, nós estamos tentando construir a confiança. E a Bíblia diz que ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes, Salmos 1, versículo 3, que está pronto para dar fruta no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. E então a chave aqui é dar fruto no tempo apropriado. Então a Bíblia diz sobre ser plantado. E a palavra hebraica nos diz que isso significa transplantar, ou seja, a árvore não surgiu à margem dos rios. Você não começou de onde você está hoje. Deus te trouxe para onde você está agora. Talvez você deve falar: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? A resposta é: Deus colocou você aí. Você tem que confiar no jardineiro. Você não deve... Às vezes você pode não saber que você apenas foi plantado, mas você também é produtivo. Não anseie por algo que está no futuro. E não se zangue com algo do passado. Produza frutos na estação que você está. E você será próspero. E essa é a vontade de Deus para você. Então aqui, na primavera, se você está no campo dos nossos colégios, ou River Plate, ou nessas outras escolas maravilhosas da divisão sul-americana, na época da primavera, vocês têm visões e cheiros e lindas visões e as flores das árvores. E isso chama o romance para estar no ar. Às vezes, o jovem, ele tem muita coragem na primavera para falar algumas palavras com a moça. Mas tem uma química que sai especialmente na primavera e é chamada dopamina. Há outros químicos também. E ele faz alguma coisa no seu cérebro que faz você se tornar mais forte do que você realmente é. E te dá coragem. E quando faz um raio-x do cérebro das pessoas que têm dopamina, esses cérebros se parecem exatamente daquelas pessoas viciadas em drogas. E eles usam a palavra... Aqueles que amam, loucos em amor. Aqueles que estão apaixonados muito, eles chamam de loucos por amor. E isso tem até na Bíblia. Você lembra? Jacó e Raquel, a história diz que Jacó serviu 7 anos por Raquel e pareceu para ele que era alguns dias. Por tanto que ele amava ela. Tanta dopamina que tinha no cérebro dele. Então a Bíblia diz... Em Salmos 5, versículo 8. Jovens mulheres de Jerusalém, jurem que se você encontrar o meu amado, diga para ele que eu estou apaixonada, doente de amor. Isso é dopamina no cérebro dela. Doente de amor. É uma linda coisa que as pessoas jovens têm quando você está amando. Um autor disse que quando eu leio a Bíblia, é como se fosse uma carta de um pai doente para o seu filho que está com saudade de casa. Será que nós conseguimos, alguns pastores que estão doentes de amor pelas suas crianças, pelos seus filhos doentes, pelos seus esposas que estão doentes de casa, pelos membros das suas igrejas que estão doentes de amor? Nós precisamos de pastores assim em nossa igreja. Alguém disse
toda criança precisa de pelo menos um adulto que ame-o irracionalmente. Pastores, nossas crianças precisam saber que nós os amamos e que nós somos loucos por eles. A melhor coisa, Abraham Lincoln disse, a melhor coisa que um pai pode fazer por uma criança é amar a mãe dele. Construa confiança na criança, construa confiança no esposo, porque essa desconfiança está vindo, está entrando na família pastoral. 20% dos pastores, diz o repórter, diz que a família não gosta das tarefas dos pastores. 33% disse que as demandas ministeriais o mantêm longe de passar tempo com a família. 48% dos pastores concordam que as demandas do pastor ministerial são maiores do que eles podem lidar. Meus irmãos e minhas irmãs, 50% estão preocupados sobre a finança e a segurança da família deles. E 54% concordam que a função do pastor é frequentemente sufocante. Então, pastores, quando esse for o caso, na primavera, volte para a fundação, para a base onde vocês plantaram as suas raízes. No ministério, há essas três bases. Tem a pregação, o ensino e a administração. Eugene Peterson escreveu um livro, Mensagem Bíblica, parafraseando, ele disse que a cada ponto deles há 3 ângulos: oração, escritura e a direção espiritual. E Peterson fala que as linhas visíveis do trabalho pastoral estão sendo pregando, estão ensinando. Os ângulos pequenos desse ministério são a oração e a direção espiritual. Se nós colocarmos o ângulo certo, é uma simples questão de desenhar as linhas. Ou seja, se você fizer a oração, usar a escritura e ouvir o Deus falando, esse é o caminho de Deus, a direção espiritual, se você conseguir acertar isso, a sua pregação vai estar ok, o seu ensino vai estar ótimo e a sua administração estará ótima. Preste atenção na fundação. Mas já que quase ninguém nota se nós fazemos isso ou não, e apenas ocasionalmente alguém pede que nós façamos, esses 3 atos da administração sofrem e elas são negligenciadas. Ou seja, elas não são feitas. Então nós mudamos para o verão, lidando com o conflito, tentando atingir o alvo. Agora nós vamos falar sobre isso. Mas em Jeremias capítulo 17, verso 7 diz: Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, que a confiança nele será como árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor. Porque, vocês entenderam isso? Porque as suas folhas estão sempre verdes. Então, nós estamos falando sobre o calor do verão. Quando o calor vier e você é impulsionado para um lado ou para o outro e você não tem tempo para a família, parece não ter tempo suficiente para Deus, o seu trabalho parece estar sofrendo, você está tentando equilibrar tudo isso, todas essas demandas, o calor está quente, você está tentando manter as suas folhas verdes no verão.
80% dos pastores sentem-se que eles precisam estar de plantão 24 horas por dia. E aqui nós temos o projeto Eu Vou, o plano estratégico do Eu Vou. Todos nós concordamos com ele, as divisões concordaram, as uniões concordaram, as associações concordaram, os membros concordaram, mas aqui está isso que os pastores devem dizer. Aqui está o dilema dos pastores também. Aqui está os privilégios do pastor, mas aqui também está o problema do pastor. Aqui está a coroa do pastor, mas aqui também está a cruz do pastor. Aqui está as bênçãos do pastor, mas aqui também está o fardo do pastor. Aqui está onde o pastor se levanta, mas aqui também é onde o pastor se cai. E o problema é esse: os pastores sentem-se uma grande pressão interna por cuidar sem parar dos outros. Esse é o problema do pastor. Pastores são o grupo profissional mais frustrado na América. Eu estou tão feliz que é apenas na América do Norte. Mas os pastores na América do Sul estão estão tranquilos. Os pastores estão em uma profissão muito perigosa. Talvez nós sejamos a profissão mais estressante. Talvez mais que médicos, advogados e políticos. E Ellen White diz: a ocupação dos pastores é similar à formação de um grupo de operários ou de um capitão de navio. Deles se espera que vejam que os homens sobre quem se acham colocados façam a obra que lhes é designada, pronta e corretamente. Ou seja, o pastor tem que estar sempre de plantão. Mas uma dos KPIs do plano estratégico é que a evidência que a maioria dos pastores e professores sentem-se apoiados pelos membros da igreja e pelos administradores da associação. É por isso que a apreciação dos pastores é tão importante. Os pastores precisam se sentir apreciados e apoiados. Você pode falar, como associação, como uma união, como divisão, como que eu posso mostrar apoio para o pastor? É importante passar isso. É importante que os pastores saibam que a liderança está orando por eles, que eles sejam afirmados, que eles sejam encorajados, que eles reconheçam que o trabalho que eles está sendo feito, essas são as coisas que dão esperança para o pastor, num senso de serem queridos. Um jornal disse que a depressão é uma aflição mais comum em líderes do que muitos estão dispostos a admitirem. E a depressão está entre o meio do clero, 11,1%. Falando de pastores. Então, se você tiver esses sintomas, mudanças de energia, muito difícil de descansar, falta de interesse ou falta de prazer nas atividades, pensamentos constantes de morte ou de suicídio, sentindo-se triste ou vazio, entenda que que todas essas coisas podem trazer depressão. Mas depressão severa é quando você tem 5 ou mais desses sinais ou sintomas por um período de 2 semanas. Aí sim, o conselho é que você procure ajuda profissional. A oração é importante, mas é importante conseguir ajuda profissional quando você está clinicamente deprimido.
Mas como que vamos saber que a Covid não mudou as coisas, fizeram as coisas ainda pior? Os pastores estão lutando para saber onde são os seus limites. Eles estão ficando em casa, estão trabalhando e os trabalhos de casa estão começando a misturar com o trabalho e não há alívio para o pastor. Então as pesquisas foram feitas que desde o início da Covid, como que a vida se tornou na vida do pastor. E os pastores falaram que manter a unidade, conflito, é o meu maior problema. Ter que me importar com os membros à distância e estar pessoalmente exausto e estressado, isso é o maior problema. Me sentir desconectado das pessoas e não poder tirar uma férias apropriada. Então a frustração, o estresse, a exaustão, a fadiga, a ansiedade, depressão, Covid e até mesmo racismo. Você fala racismo, pastor? Sim, porque Dr. David Williams disse que o Covid-19 fez tudo que já era ruim numa situação 100 vezes ainda pior. E a pandemia está atingindo as comunidades hispanas e negras muito forte. Então, a igreja fez uma declaração sobre o racismo, que eu tenho certeza que vocês podem encontrar no site. Ele saiu no mês passado e é importante, até no nosso KPI, que os membros da igreja exibam um entendimento intercultural e respeitoso por todas as pessoas. E mesmo em Isaías 58:6 diz que nós devemos deixar essa ideia e nós devemos ajudar o opressado e livrá-los. No livro Ellen White diz que em todo o capítulo 58 de Isaías deve ser usado como uma mensagem para esse tempo, a ser dada repetidamente. Você deve pensar, se eu me envolver nesse trabalho, isso não vai me distrair das 3 mensagens angélicas? Não. Ellen White disse, eu não tenho medo dos trabalhos daqueles que estão encontrados no trabalho representado no capítulo 58 de Isaías. Não se deve dar a mensagem do terceiro anjo em um lugar secundário nessa obra, mas devem ser unidas. Se você entrar nesse trabalho, vai ser difícil, vai ser um fardo, a sua família vai ser depravada da sua presença, mas a Bíblia vai dizer, a luz vai brilhar. Apenas acredite que a fé que ele é fiel e que ele pode renovar a força física. Então nós vamos agora já para o final. O outono é sobre comprometimento. E ele fala sobre aquele bisbilhoteiro que está sempre olhando para frente, olhando para trás. E Isaías diz, olha, meus queridos, o meu querido tem uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ele construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. E agora eu estou falando de outono. E nos Estados Unidos, eles chamam o outono de fall, que significa quedas. As cores das nossas folhas se mudam. Elas não são verdes mais como eram antes. As folhas estão caindo. E a queda... E a queda significa que estão indo embora. É um tempo em que as suas crianças talvez saiam de casa.
Eles talvez sejam adolescentes. E nós temos que nos preparar para o momento que eles vão embora. E a melhor coisa que podemos fazer quando eles vão para a faculdade, vão para o trabalho... Um autor escreveu um livro, Ore como um louco pelas suas crianças. Pastores, orem pelas suas crianças. Esposas também. Orem loucamente pelo seu pastor, pelos seus filhos. Esposas, orem pelo ministério dos seus esposos. E minha esposa escreveu um livro, O que na terra eu estou fazendo? Porque no outono as folhas caem, não apenas quando os filhos saem, mas às vezes os pastores saem de casa, às vezes as esposas dos pastores saem de casa no outono. 1 em cada 10 homens e 1 em cada 4 mulheres vão experimentar depressão em algum momento da vida deles. Um psiquiatra escreveu que ser esposa de um pastor é a ocupação mais arriscada e perigosa que uma mulher pode ter. Então, tem 20 coisas. Uma das coisas que o pastor... os esposos de pastores e os filhos de pastores são vítimas de vulnerabilidade colateral e danos colaterais. Então, isso é perigoso para os filhos e para a esposa. E Ellen White diz que nenhuma causa de doença é tão fecunda quanto a depressão. A melancolia e a depressão. A depressão mental é terrível. E eu quero ver, e eu vou deixar esses aqui. Vai estar disponível para vocês, os slides. Este é o efeito de estresse sobre as esposas de pastores. Solidão, preocupação, falta de... Elas não recebem ajuda frequente dos seus esposos pastores. Mas número 11, elas lutam para que as coisas sejam boas e para todo mundo. E finalmente, muitas delas perdem os seus apetites, elas ficam em isolação, isoladas, elas experienciam disfunções sexuais. Muito trabalho diário as deixam exaustas. É isso que acontece com as esposas dos pastores. E nós podemos fazer um seminário total só com isso. Então, já estamos indo para o final, porque as suas folhas estão caindo da árvore. E você precisa, com o seu esposo, com a sua esposa, pegar esse diagrama e identificar onde eu estou na árvore. Eu estou firme com a minha família ou eu estou apenas segurando pela minha vida? Ou eu estou caindo? Eu gosto dos casais que se colocam num círculo ao redor de onde eles estão. E eles conversam juntos como esposas e esposas. Mesmo com os filhos, conversem como uma família. Onde nós estamos? Porque nós estamos lutando para respirar, mesmo como pastores. Às vezes, discrição sexual toma lugar em tempos de... E os cristãos... O que aconteceu para chegar nesse ponto? Número 1. Compartilhar interesses em comum. Nós tínhamos tanto em comum, mas foi tão de repente, nós compartilhávamos um fardo pela igreja. Foi inocente no começo, mas daí as coisas começaram a mudar. Número 2, eles dizem. Nós apenas começamos a falar sobre assuntos pessoais, não coisas grandes. Parecia tão inocente, mas de repente... A serpente queria que você tirasse um pedaço da maçã. Número 3, nós estávamos ansiando para estar junto. Eu queria
participar do coral, porque eu sabia que ele estava lá. Eu queria participar de coisa onde ele estivesse. E é isso, o inimigo, ele está devagar, mas ele está trabalhando. Então começa o abraçar e o beijar. Ela era esbelta, atraente, se vestia muito elegante, bem diferente da minha esposa. Me sentia tão bem sendo abraçado e amado por alguém que realmente se importava comigo. E então vem a relação sexual. Uma coisa foi levando a outra e finalmente nós chegamos na cama um com outros. Eu completei a minha jornada da infidelidade para com meu marido. Eu tive relações sexuais com esse homem. Ele não foi de repente, começa aos poucos. Eu acho que eu vou deixar isso. E a Bíblia diz, e começando a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. Você pode ser salvo, até mesmo no outono, se nós orarmos ao Senhor. E agora chegamos ao fim. A estação do inverno. O líder do inverno é um guerreiro, a pessoa que é experiente e confiável. A Bíblia diz, mesmo na velhice darão frutos. Não desistam, porque a verdade é que quando chegar o inverno, Deus ainda espera que você traga frutos. A história de Abraão e de Sara demonstra isso. Que você ainda pode dar frutos até mesmo no inverno. Você pode ser produtivo, você pode ser um mentor. Você pode ser um coach, você pode ajudar a liderar outros. Você talvez tenha um parceiro de responsabilidade. Magic Johnson, do Los Angeles Lakers, ele tinha um amigo chamado Ace Grigg, que disse que era importante ter parceiros de responsabilidade que manteriam você no caminho. E Ellen White diz, permita que aqueles que tiveram experiência ensinem aqueles que são inexperientes. Deixem-os orar juntos e procurar a palavra de Deus. Paulo teve Marcos, Lucas e Timóteo. Você precisa de ter um Marco na sua vida, um Marcos na sua vida. Marcos é alguém que você foi para a faculdade junto, alguém que você cresceu, um amigo que pode te dizer a verdade sobre você mesmo, que pode dizer, Jeff, você é um pastor muito bom, mas você está sendo ruim nesse momento. Você precisa ser mais humilde. Então é importante ter um Marco. Você tem um Marcos? Que você pode pensar num Marcos da sua vida? Você deveria ter um Lucas na sua vida. Lucas é alguém mais velho, alguém mais inteligente, que você pode procurar para ajudar. Então você deveria ter um Timóteo também. Um Timóteo é alguém que você está discipulando, alguém que você está transmitindo o que Deus passou para você. E eu encerro com essa ilustração. Quando eu era presidente na Bermudas, tinha um senhor mais velho que se aposentou e ele sempre acenava quando os carros passassem no centro de Bermudas. Ele acenava e dizia, Deus ama você e eu amo você. Tenha um dia maravilhoso. E ele acenava para os carros e as pessoas ficavam, quem é esse homem louco acenando pra gente? Mas sabe, um dia Johnny não estava lá. E agora as pessoas sentem falta do Johnny. E as notícias no dia seguinte colocaram bem na primeira página, onde está Johnny Bones? E as pessoas descobriram que ele teve uma gripe e estava no hospital. E o hospital estava cheio de flores e cartões. Se melhore rápido, John, porque eles sabiam que a saúde mental deles era melhorada por esse senhor aposentado. E eu quero dizer para vocês hoje que Johnny era um adventista do sétimo dia. E sabe, sempre que os visitantes chegassem para falar na Bermudas, eles falaram, Pastor Brown, me leva para ver Johnny Bones.
Nós ouvimos tanto sobre ele e eles sentem falta do Johnny. Você sabia que eles construíram até uma estátua de mais de $100 mil, porque se Johnny não estiver lá, nós queremos ainda poder ver Johnny Bones. Então, Dr. Carter falou, me leve para ver o Johnny Bones. O pastor ele disse, me leva para ver o Johnny Bones. Gary Crowns disse, eu quero ver o Johnny Bones. Até mesmo o Mark Finley queria ver o Johnny Bones. E eles fizeram um filme chamado Senhor Homem Feliz. Você gostaria de ser conhecido por isso? Você pode encontrar esse filme até no YouTube. E aí a história conta de uma mulher que estava esperando um bebê. E ela disse para o filho dela, por favor, me leva ao redor. Uma moça que estava em trabalho de parto pediu para passar pelo Johnny para que ele pudesse acenar. E Johnny estava lá todos os dias, até de segunda a sexta. Mas naquele dia ele não viu ela. E a esposa disse para o esposo, o Johnny não me viu. Dê a volta novamente. É isso que acontece nas estações. Primavera, verão, outono, inverno. Deus quer que nós demos a volta novamente, demos a volta até que Jesus venha. Algumas experiências Deus vai trazer novamente. Em 30 anos depois, minha filha ligou. E ela ligou dizendo, filha, eu não consigo respirar. Ela estava em Bermudas e ela falou, pai, eu acho que eu peguei Covid. E as ambulâncias vieram, colocaram ela na ambulância e ela disse, pai, eu não consigo respirar. Senhores e senhoras, eu não estou dizendo isso sobre alguma coisa que eu li. Eu estou falando sobre algo que eu vivi. Mantendo a vida pastoral viva. Senhor, mantenha as suas mansões, mas quando você é um pastor, a sua oração é essa. Senhor, por favor, salve a minha filha. Aí eu pensei na minha filha 30 anos atrás, dizendo que ela não podia respirar. 30 anos depois, eu não consigo respirar. Mas Deus ouviu as nossas orações. Esteja atento e fortalecido dessas coisas, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. O primavera vai vir depois do inverno. Seja fiel. E a minha filha, ela melhorou. E ela pôde fazer um testemunho chamado Atrás da Máscara. Uma história dos sobreviventes da Covid. As pessoas dizendo, muito obrigado por trazer atenção à parte da saúde mental. E eu pergunto, Deus, por que o Senhor permitiu que nós passássemos por essa estação? E Deus me deu essa resposta. E eu termino com isso. Bem-aventurado, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. É por isso que Deus permite que nós e que vocês passem pelas coisas que passamos, porque para que nós possamos ajudar outras pessoas. Veja o momento da colheita, verão, primavera. Em outras palavras, dê a volta novamente. Que Deus abençoe vocês. Amém.